E aí pessoal, sejam novamente bem-vindos, aqui é o Comics Encode. Eita, o que tá acontecendo ali? Caraca, mano! Pô, eu vou ter que ir lá, galera. Tem que salvar o mundo aqui, peraí. E aí pessoal, sejam novamente bem-vindos, aqui é o Comics Encode, e bom, nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre as origens cronológicas e canônicas do personagem ao passar dos anos. O Superman, ele talvez seja aí, junto com o Batman, um dos personagens que mais tiveram a sua origem recontada nos quadrinhos, através das eras. Era de ouro, era de prata, era de bronze, era moderna, era sombria, entre outros. E eu não vou falar aqui sobre histórias que são desconsideradas cronologicamente, por exemplo, universos paralelos, Elseworlds, como Superman Tem a Foice e Martelo, que ele cai na União Soviética, Superman Terra 1, que de 2010, né, que é um outro universo que são mais jovens nas origens deles, Liga da Justiça Supremo, Injustice, essas coisas eu não vou colocar, porque por mais que eles sejam histórias boas e consagradas, até algumas delas, né, a gente não tem um impacto direto no universo principal de publicações da editora. Então eu vou focar só nas histórias principais de origem desses personagens, beleza? Então eu vou começar aqui com Action Comics número 1, e eu vou mostrar 3 materiais, que é onde você pode ler isso aqui no Brasil, tá? O primeiro é no encadernado Superman Antologia, lançado pela editora Panini no ano de 2020, tá? Você também pode ler em Superman, o Homem de Aço, que é publicado pela editora Eagle Moss, o número 8 da coleção de graphic novels da DC, publicado em 2015. E também você pode ler isso aqui em Action Comics Especial, Superman 80 anos. Por quê? A revista Action Comics em 2018, ela atingiu a edição número 1000. E a Panini publicou em 2018 esse encadernadinho especial, contendo a edição 1 e a edição 1000. É muito interessante, né? Beleza, eu mostrei 3 lugares de onde você pode ler essa história e por que ela é tão impactante. É a primeira história que dá início a toda aí essa... não é a primeira história de super-heróis que existe, mas ela que dá o início a toda essa questão de HQs de super-heróis, de superpoderes e tudo que a gente conhece nessa fantasia que a gente gosta tanto. A Action Comics número 1 mudou o mundo, né, quando ela saiu. E por mais que ela seja uma HQ tão importante para a história dos quadrinhos, ela não é uma HQ que tem uma história muito bem definida, muito bem elaborada. É uma história que é bem rapidinha, se eu não me engano ela tem umas 10, 12 páginas. Então assim, ela é bem rapidinho que você vê uma origem do Superman. Você tem meio rapidinho, você tem uma atuação dele bem rápida. Era uma coisa bem boba, né? É aquele tipo de história final dos anos 30, início dos anos 40. Então é uma história bem assim, até datada assim, se você for ver hoje, né? Mas vale a pena conferir, você não vai perder muito tempo lendo ela. É legal pra você ver o que os caras liam em 1938 e pra ter uma noção de como que impactou, né? Lendo hoje parece ser bobo, mas pô, não existia o Superman em 38. É a primeira vez que os caras viram ele, sabe? É muito louco parar pra pensar nisso. Aqui então, eu também vou mostrar pra vocês a edição número 1 da revista Superman, que foi publicada em 1939. A revista Action Comics fez muito sucesso e acabou ganhando, e o Superman ganhou um título próprio em 39, que foi publicado aqui no Brasil em vários também lugares, mas eu acho que os mais fáceis de você encontrar em As Maiores Histórias do Superman, coleção DC 70 anos, número 1 de 6, tá? Isso aqui foi publicado no ano de 2007, se eu não me engano. E também você pode ver essa edição publicada em Superman, o Último Filho, pela coleção da editora Eagle Moss. É o número 3, tá, da coleção, foi uma das primeiras que lançaram. Foi lançado em 2014, logo no início da coleção da Eagle Moss, mas você consegue encontrar isso aqui também com facilidade e com preço muito bom, inclusive. Vale muito a pena que você já tem uma origem um pouquinho mais detalhada, mas nem tanto também, do personagem. Não é a origem que você conhece com todos os detalhes aí que você vai ver no filme do Christopher Reeve, que você vai ver no seriado Smallville, no filme O Homem de Aço, nos desenhos da Liga da Justiça, tá? Mas alguns desses fragmentos já estão aí, e aqui eles tentam explicar um pouco dos poderes do Superman, tipo, trazer um pouco mais pra realidade, né? Explicar a questão da gravidade, da força dele e coisas do tipo. Não é a melhor explicação também, mas pô, 1939, né? Tá valendo. Na sequência aqui então, a gente vai ter novamente nesse encadernado aqui que eu tinha separado pra vocês, que é o Superman Antologia,
a gente vai ter a edição número 53 da revista do Superman, que foi publicada em 1948. A revista, então, essa edição número 53, ela é uma origem também do Superman, um pouco mais detalhada. Ele é um quadrinho só dedicado à origem dele, né, a contar a história dele desde o início. E ela é uma história muito importante, porque foi a primeira vez que a gente teve uma origem detalhada do personagem. Porém, esse Superman que tem nessa edição, ela ainda é o Superman da Terra 2, né? O Kal, que é Kal-L só, não é Kal-El, é Kal só o nome dele. E ele é o Superman da Terra 2, a gente sabe que ele morre lá na Crise nas Infinitas Terras e coisas do tipo. Mas é muito interessante conferir, tem aqui dentro desse encadernado também, tá? Isso aqui foi publicado, como eu falei pra vocês, em 48, mas vale a pena conferir, também não é uma história muito grande. E na sequência aqui, então, o próximo quadrinho que eu vou mencionar pra vocês, eu não tenho ele aqui comigo, é a edição número 146 da revista Superman, que foi publicada em 1961. No Brasil ele foi publicado apenas em edições muito antigas da editora Ebal, então é muito difícil de conseguir. Eu acho que o mais recente que você vai conseguir vai ser eu vou colocar aqui na tela pra vocês, que é O Mundo Maravilhoso de Krypton, edição extra do Superman, da editora Ebal de 1975. Eu já li a edição, né? Essa história eu já li ela baixada mesmo, não consegui comprar essa edição ainda. Ela já é a origem da Era de Prata do Superman. Ela não tem tantas diferenças se você for ver com a edição número 53 que eu comentei anteriormente, porém, aqui a gente tem alguns detalhes a mais sobre Krypton. Por exemplo, aqui a gente tem alguns detalhes sobre a explosão, a gente tem alguns detalhes que Krypton ele orbitava uma estrela vermelha, né, que no caso é Hal, e coisa do tipo. Então isso aqui, eles recontam a origem do Superman, não tem tantas alterações, tem mais detalhes aí de como que ele cresceu e se tornou o Superman para Era de Prata, que a gente sabe que é uma das... É a Era de Prata que teve muito material ruim do Superman, né, que ele era meio que quase que invencível ali. Porém, a Era de Prata também rendeu coisas maravilhosas. Por exemplo, toda a família Superman, alguns dos vilões, como Lex Luthor, Brainiac. O Lex Luthor ele existe na Era de Ouro, mas na Era de Prata ele foi desenvolvido ali como um cientista maluco e coisas do tipo, né? E muita coisa boa saiu da Era de Prata, que foi reaproveitada recentemente, transformada em algo um pouco melhor. Na Era de Prata tudo era mais bobinho, assim, tudo era mais leve, né? Mas vale muito a pena conferir esse material se você conseguir. E eu vou partir aqui pro próximo material então, que a gente já entra na era moderna dos super-heróis, né? Então eu vou pegar aqui pra vocês, olha. Esse cara que eu vou recomendar aqui agora, ele tem bastante edição publicada aqui no Brasil, hein? Ele é um cara que realmente... acho que eu achei todas as versões dela aqui. Eu tenho 4 versões dela, que é Superman, o Homem de Aço. Isso aqui isso é um clássico, todo mundo conhece isso aqui, eu acho, do Superman. Se você for pedir indicação para qualquer leitor do Superman, assim como eu, que é meu personagem favorito, tá? A pessoa vai te falar pela isso aqui. É a origem do Superman pós-crise, logo após a Crise nas Infinitas Terras, que foi publicada em 1986, em 6 edições de The Man of Steel, tá? Aqui a gente tem então 4. Ele foi publicado em mais vezes ainda no Brasil, mas aqui você tem algumas publicações, por exemplo, que compilam uma história fechadinha, né? Clássicos DC número 1, pela editora Abril de 1992. Você tem as 6 edições fechadinhas aqui, num formatinho. Bem legal essa edição, você consegue achar barato ainda nos sebos. Você vai ter aqui Superman, o Homem de Aço, por John Byrne, da editora Mitos, que foi publicado em 2006, tá? Também a história fechadinha, é um encadernado muito legal. Você também consegue encontrar com um preço legal. Superman, o Homem de Aço, da editora Eagle Moss, né, que eu comentei também anteriormente, que foi publicado aí em 2015, né, número 8 aqui da coleção. E também agora, mais recentemente, a Saga do Superman Volume 1, publicado pela editora Panini em 2021. Isso aqui é uma coleção, na verdade, isso aqui é o primeiro volume da coleção, que ela publica toda a fase do John Byrne escrevendo a revista do Superman, que eu acho que vai até o volume 14, se eu não me engano. Já tenho até o 12 comprado. E, cara, isso aqui é sensacional. Aqui o Byrne muda toda a história do Superman, tipo assim, não toda no sentido de completamente diferente. Mas o problema do Superman da era pré-crise é que ele era muito mais um alienígena do que um humano. Então tudo que ele tinha remetia-se a Krypton. E aqui não, aqui ele quis fazer com que o Superman fosse completamente humano. Ele não sabe nada sobre Krypton, ele demora para descobrir qualquer coisa sobre Krypton. Os poderes dele foram drasticamente reduzidos, assim, comparado ao nível de poder do Superman da era pré-crise, ele seria derrotado com um golpe, basicamente, assim, sabe? Ele não é mais capaz de viajar na velocidade da luz,
Ele bate a velocidade do som algumas vezes assim na atmosfera, mas ele não chega na velocidade da luz, ele não viaja no tempo com a velocidade dele, ele não consegue carregar planetas nas costas e coisas do tipo. Ele sofre um pouco aí para carregar um prédio, se você for ver. Então assim, ele é o Superman, só que foi reduzido drasticamente os poderes para ficar um pouco mais fácil de trabalhar com o personagem e coisas do tipo. Os vilões dele foram bem alterados, tipo assim, o Metalo foi alterado, o Lex Luthor eu acho que foi o que mais sofreu alterações, Brainiac sofreu muita alteração nessa fase. Isso aqui é muito bom, o John Byrne escreve de uma maneira sensacional, ele é realmente um personagem humano. Tem o primeiro encontro dele com o Batman, que tem um certo atrito ali entre os dois. Cara, isso aqui é uma das melhores origens, é uma das melhores histórias do personagem até hoje. Então, se é uma das melhores histórias, você imagina quando a gente fala de ser uma das melhores origens, né? E sem contar na arte fenomenal do John Byrne. A arte do John Byrne é sensacional, não tenho o que falar. É foda, né? O John Byrne é foda. Toda a fase dele, na verdade, né? Na sequência aqui, então, de origens, né, a gente vai ter essa aqui que é muito famosa, que é Superman, o Legado das Estrelas. Eu tenho 2 das 3 versões que foi publicada aqui no Brasil, tá? No Brasil ela foi publicada inicialmente, ou melhor, originalmente ela foi publicada em Superman Birthright, número 1 a 12, de 2003 a 2004, lá fora, né? E no Brasil ele foi inicialmente publicado pela editora Panini em Superman, o Legado das Estrelas, número 1 a 6, em 2004. Em 2006 a Panini lançou esse encadernado, compilando as 12 edições, tá? E nas 6 edições que ela lançou era de 2 em 2, então 6 edições, 2 edições por cada edição, dá 12. Mas aqui nesse encadernado a gente tem as 12 edições fechadinhas, publicadas em 2006, e recentemente a editora Eagle Moss publicou em 2 partes, tá? Na coleção de graphic novels, nos volumes 57 e 58, aí no ano de 2018, Superman, o Legado das Estrelas, parte 1 e 2, excelente também, outro material muito bom, escrito pelo Mark Waid. O Mark Waid é que ele detona na origem, é muito, muito, muito legal. Ele pega alguns elementos do seriado Smallville, que o seriado Smallville começou em 2001, né? E no começo aí, nas primeiras temporadas, ele estava bombando bastante, então até os quadrinhos foram um pouco impactados por essa questão. Por exemplo, ele pegar balas em câmera lenta, a amizade que ele teve com o Lex Luthor, embora isso seja, obviamente, tirado ali um pouco meio que da Era de Prata, né? Porque o John Byrne, quando ele refez a origem dele, ele não colocou nada disso aí dele ter amizade com o Luthor, né? Mas aqui a gente já vê que eles tiveram sim alguns encontros na adolescência. Você vê um Superman um pouco mais poderoso, e essa origem aqui serve para desfazer a origem do Byrne, infelizmente. Isso é muito ruim, porque é uma origem sensacional do Byrne, mas essa origem também é muito boa. Então, se você quiser conferir, é muito legal. Essa é a origem que ficou valendo aí entre 2006 até 2009, por aí, tá? E vale a pena, é um material muito legal, assim, a história é bem escrita, ela é divertida. Tem uma cena do Superman que ele é um pouco mais agressivo, esse Superman é um pouco mais raivoso. Ele não chega a ser malvado nem nada, tá? Mas ele é um pouco mais agressivo, você consegue perceber. E uma cena específica de um cara que vendia armas e que ele vendeu com uns caras que ameaçaram uma menininha. Eu não vou contar, mas, cara, é muito sensacional essa cena aqui. Muito legal, compensa você ler. Agora também na sequência a gente vai ter esse aqui que é maravilhoso, essa história aqui, que é Superman Origem Secreta. Ela foi publicada aqui, ela foi publicada em 2009 em Superman Secret Origin número 1 a 6, tá? Mas no Brasil ela foi publicada originalmente em Superman Primeira Série, número 90 até 95, ó, 90, 91, 92, aí caiu no chão, 93, 94 e 95. Isso aqui foi escrito pelo Geoff Johns, tá? E também foi publicado aqui depois em Superman Origem Secreta pela Panini, em 2013, num encadernado que é lindo. Esse é um dos encadernados mais bonitos que eu tenho, que eu considero pelo menos. E aqui as edições ela foi publicada em 2010. Isso aqui é escrito pelo Geoff Johns e desenhado pelo Gary Frank. O Gary Frank ele tem uma arte, eu acho que eu já até comentei isso no vídeo do Batman, que ele desenha o Superman como se fosse o Christopher Reeve. Mas, cara, a arte dele, os traços, os rostos, as expressões, as cores também que foram colocadas aqui, é tudo muito lindo. A arte desse cara aqui sem igual, assim, o que fizeram com o Superman a nível visual, tá? Mas de história, né, o Geoff Johns tenta trazer de volta alguns elementos da Era de Prata, como por exemplo ele ter sido o Superboy. É uma coisa que eu não mencionei, mas na era pós-crise ele nunca foi o Superboy, tá? Nunca existiu esse esquema dele ter sido Superboy, atuado desde sempre e coisa do tipo. A mãe dele que tinha feito o uniforme dele, já aqui não, o símbolo do Superman, ele já é um uniforme, por mais que tenha sido também feito pela mãe dele,
tem mais ligação com a origem kryptoniana dele e coisas do tipo. Muita coisa que é inspirada também no filme de 78, você tem até algumas cenas clássicas, ele abrindo assim pra ir salvar a cidade, ele salvando a Lois no helicóptero, tem muita coisa interessante. Não é a melhor origem do personagem, tá? Eu ainda prefiro Homem de Aço e Legado das Estrelas, mas é muito legal, você vai se divertir muito lendo isso aqui, você vai ficar maravilhado pela arte. Realmente assim, é de tirar o fôlego, é uma arte sensacional. Bom, na sequência temos só mais duas origens para comentar agora. Uma delas vai ser então Superman, os Novos 52. A gente sabe que os Novos 52 mudou aí, ele resetou todo o universo DC, né? Eu vou mostrar aqui só algumas das edições, porque a origem completa dele vai até a edição número 20 da Panini. Mas, bom, foi publicado, a origem mesmo, né? Porque a gente teve várias histórias, mas a origem foi publicado em Action Comics, volume 2, número 0, número 1 a 18, de 2011 e 2013, e em Action Comics volume 2, anual número 1, de 2012. E pela Panini foi das edições número 1, que essa aqui é bem famosa, essa edição número 1, que vai até a edição número 20, que publica todas essas edições. Obviamente, esse mix da Panini tem outras histórias juntos, mas é da edição número 1 a 20 que publica todas as 18 edições, a edição 0 e a edição anual número 1. E também isso aqui foi publicado entre 2012 e 2014, tá? E daí a Panini publicou em 2014 esse encadernado enorme, de quase, né, eu acho que ele tem 684 páginas, é quase um ônibus, se você for ver. Só não a Panini não lançava um ônibus na época, mas pô, é muita edição que tem aqui dentro. E publica aqui as 18 edições, a edição número 0 e o anual também, tá? Isso aqui foi publicado em 2014, chama Superman A Prova de Balas, publica todo esse run. Minha opinião sobre isso. Eu gosto bastante, muita gente não curte, tá? Muita gente detestou a origem dele, principalmente porque foi escrita pelo Grant Morrison, e eu sou muito fã do Morrison, mas realmente ele faz um bagulho muito confuso aqui, principalmente quando ele coloca aí a Legião dos Super-Heróis e o Mr. Mxyzptlk. Consegui falar de primeira, pô, muito massa. A origem dele foi drasticamente alterada, por exemplo, os pais dele, que são muito importantes, eles estão mortos. Isso aí é uma coisa que ele trouxe lá desde da época da Era de Prata, né? Porque no pós-crise os pais do Superman estavam vivos. Daí o Geoff Johns, em 2009, ele chegou a matar o Jonathan Kent numa história que é Superman Brainiac, excelente também, leiam. Mas assim, aqui eles morrem quando o Clark ainda é adolescente. E tem muitas reviravoltas sobre quem é o responsável pela morte deles, como que eles morreram, em que situação, e também como que ele vai descobrindo os poderes dele. Uma coisa muito massa disso aqui, que eu falo assim, eu gosto bastante, tá? A arte é linda, do Hags Morales, não é totalmente no... tem também o Andy Kubert aqui também na equipe criativa. Eu acho legal, eu acho que até a edição número 18 começa a se estender muito, a história começa a ficar um pouco enrolada, um pouco puxado demais, mas essas primeiras edições eu gosto muito, principalmente que o Superman, conforme a gente vê na capa, ele é muito parecido com o Action Comics número 1, lá de 1938. Ele é um Superman um pouco mais jovem, ele não sabe voar ainda, ele não consegue voar. Aqui você vê ele aprendendo a voar, ele já atuava como Superman mesmo sem saber como voar. É uma história muito legal, ele era um pouco mais agressivo, mais raivoso, igual aquele Superman do Action Comics número 1 de 38, né? Aquele Superman que não tem aquele senso de que o negócio era bater em bandido, né? Esse aqui, ele era um pouco assim no começo, até ele ter mais maturidade para entender o que é um super-herói. A diferença é que ele é um cara poderoso, então isso acarreta problemas. E, cara, eu gosto disso aqui, eu acho que é um material muito legal. Não é a melhor origem, obviamente, né? As melhores origens eu já falei, mas é interessante. E por último, não é muito bem uma origem, mas dá pra considerar. Inclusive, se você quiser ler os quadrinhos recentes do Superman, eu recomendo que você leia isso aqui. Action Comics número 977 e 978, publicado aí em 2017, tá? Durante a fase Renascimento da DC. E no Brasil foi publicado em uma edição só, que é a revista Action Comics, primeira série, número 11. Publica essas duas revistinhas. E por quê? O que tem nessa história aqui, tá? A gente teve uma saga chamada Superman Renascido, acho que é assim que é o nome, em inglês é Superman Reborn. Eu não vou falar dela aqui porque ela não é uma história de origem, mas a ideia é o seguinte: o Superman de 1902 morreu, lá em O Fim dos Dias, né? Começou a fase de Renascimento, trouxeram o Kal-El pré-Flashpoint, né? Que é o Superman que a gente conhece lá, com o pós-crise. Trouxeram ele de volta, só que a gente tinha que explicar como é que ele ia se encaixar na cronologia, porque a gente já teve o Superman dos 952 e agora tem esse Superman de novo, que teve toda a saga Convergência. Eu não vou entrar muito no mérito disso porque é muito confuso, se eu for explicar vai estender muito,
Basicamente, a ideia é o seguinte, essa saga Superman Renascido tinha que encaixar a origem do Superman, que a gente conhece, o clássico, já no auge dele, que tem um filho, né, que tem o Jonathan Kent, aqui ele já tem o filho dele, encaixar com a cronologia do Superman dos 952, que é completamente diferente. Ele nem namorava a Lois, ele namorou a Mulher Maravilha, as histórias dele eram muito diferentes. Então, basicamente, foi apagado o que foi feito nos 952, eles fizeram meio que um merge aí da história dos dois, tá? Mix falou que sempre foi só uma pessoa, e eles meio que juntaram as duas cronologias ali, deu certo, assim, funcionou. E aqui ele fala exatamente qual que é a verdadeira origem do personagem agora, porque ele pega um pouco da origem Secreta, lá de 2009, que foi considerada a origem definitiva do personagem naquele ano, e também mescla com a origem dos 952. Então aqui é o Superman olhando para a origem dele depois dessa alteração e vendo quais foram as alterações, o que de fato aconteceu na história dele, tá? Isso aqui é interessante para você ler as histórias atuais, só para você entender como que o Superman tá hoje, no momento, como é que tá a origem dele e coisas do tipo. Bom, pessoal, eu acho que de origens cronológicas, né, de fato, assim, falando de cronologia, de afetar o personagem no universo mainstream, que no caso agora é a Terra Zero, né? Bom, pessoal, eu acho que era isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu agradeço pra quem assistiu, se você puder curtir e compartilhar. Eu agradeço muito, muito obrigado e até mais.